Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Vou logo pedindo para vocês se inscreverem no canal, dar um clique aí no sininho para receber as notificações. E promessa feita é promessa que tem que ser cumprida, né? Acho que pela primeira vez eu não vou falar mal de ninguém nesse período aqui. Esse breve período que nós abrimos o canal. Eu prometi ontem que iria dar uma explanada, né? Explanada sobre o assunto liberalismo, né? Todo mundo fala em liberalismo, todo mundo fala que fulano é liberal, cicrano é liberal. Afinal, o que é ser liberal, né? O que é ser liberal? Aí depois tem o neoliberal. O que é isso? O que vem a ser isso? Bem, primeiro que é o seguinte... A filosofia liberal é algo assim muito interessante. Tem muito a ver que é o liberalismo. Como filosofia, o liberalismo nasceu como um modelo de redenção. Muita gente considera o liberalismo uma coisa assim danosa, daninha, mas não tem nada disso não. O liberalismo como filosofia, ela nasceu para combater o quê? Os privilégios que eram hereditários, as monarquias, os direitos divinos dos reis, que eram donos de vidas e destinos, e as religiões ligadas ao Estado. Pregavam isso. O liberalismo, filosoficamente, ideologicamente, ela nasce como uma ruptura, não é uma negação do Estado como todo mundo pensa. Ninguém está negando o Estado, está negando aquele tipo de Estado que existia no século XVII. O liberalismo, ele nasceu no iluminismo, nas ideias luminosas. O liberalismo é a base da Revolução Francesa, uma das bases filosóficas da Revolução Francesa. Que a gente considera onde nasce a esquerda, a direita, liberté, égalité, fraternité, la morte, acabou, é tudo isso aí. Então isso daí nasce tudo no bojo do liberalismo. O liberalismo filosoficamente é o liberalismo social, é isso aí, é a redenção do homem, é o fim da exploração do homem pelo Estado. Não tem essa visão contemporânea que nós temos da negação do Estado. Isso é uma figura de retórica criada mais para frente. Inclusive, o pai do liberalismo, filosoficamente falando, é o John Locke. No século XVII, ele é o líder filosófico dessa nova doutrina, que começou a ser adotada por suceranos, que eram os pontos mais evoluídos dos reinos, né? Porque os reinos eram uma bagunça, né? Era uma corte que vivia na capital, na grande cidade, na principal cidade, e aqueles castelos, todos os senhores medievais, aí já um pouco acima da Idade Média, né? Mas a estrutura era a mesma, os suceranos e seus vassalos. Então é o seguinte, os senhores, os suceranos que eram da doutrina liberal, eram mais avançados, distribuíam melhor e socialmente os lucros da terra para seus vassalos e, ao mesmo tempo, questionavam a roubalheira do governo central, do Estado. Mas do quê? Desse Estado, esse Estado monárquico, esse Estado onde o rei era considerado a divindade, era dono de vidas, de destinos, que deveria... Imagina o inferno que é viver sobre uma égide dessa, né? Aí, no século XVIII, aí me aparece o nosso amigão lá, né? O nosso amigão, o pai de todos, o Adam Smith. O Adam Smith, ele não é o pai, ele não é o pai do liberalismo. Ele não é o pai do liberalismo. O pai do liberalismo é o John Locke. Filosoficamente falando, o liberalismo como ideologia, como filosofia. O Adam Smith,
ele é o pai do liberalismo econômico. Ele é quem dá o viés econômico ao liberalismo. Tá? Aquela visão pragmática do dinheiro, da exploração do trabalho, vem dele, que era um professor meio questionável. Para começo de papo, era um cara estranho. Nunca casou, nunca teve filhos, uma vida muito estranha. Tinha um quadro que parecia alguma coisa entre autismo e Asperger, né? Ele era um indivíduo muito estranho. E tinha aquelas filosofias, aquelas teorias, que a maioria delas hoje já foram para o saco, como já foram para o saco na época. Inclusive, o Adam Smith é uma piada ambulante, porque ele passa os últimos 12 anos da vida como fiscal aduaneiro, ou seja, um liberal, parece os nossos neoliberais de hoje, né? O Adam Smith passa o final da vida dele, os últimos 12 anos da vida dele, como fiscal aduaneiro, ou seja, como funcionário público, como um tremendo de um Barnabé, levando uma boa vida. Morre lá com 66 anos, eu acho, não sei mais ou menos quantos não. Então é o seguinte, é uma pessoa que ele não é o pai do liberalismo, ele é o pai do liberalismo econômico. E o liberalismo social, ele vem se arrastando, vem modificando. Entre as duas guerras, o que nós tivemos foi exatamente isso aí, o crescimento do liberalismo social, filosoficamente falando. Economicamente, as coisas começam a mudar já no meado do século XX. Então é o seguinte, o liberalismo começa a tomar conta do mundo antes do advento do comunismo, que não chega a ser, o socialismo não é antagônico, a social-democracia não é nada antagônico ao movimento liberal. A social-democracia é como uma evolução, é um passo seguinte. Você rompe com o Estado monárquico, você rompe com o Estado Igreja, você rompe com tudo isso e você, ato seguinte a isso aí, você tem praticamente a social-democracia, que é uma evolução do liberalismo que, como nós falamos lá, foi um dos esteios filosóficos da Revolução Francesa, da Revolução, da Guerra Americana pela Liberdade. Toda ela nasce em cima do liberalismo, não de Adam Smith, que esse é econômico. Esse liberalismo dele é econômico. É do John Locke, que vem com ele de forma filosófica. A mudança, a reação. Ou seja, se você for ver estruturalmente o liberalismo, ele visa o ser humano, o indivíduo. E isso aí vem se arrastando. Depois nós batemos com a dicotomia comunismo, mundo livre, né? Que eles chamam de mundo livre, não sei de que tem de livre, né? E ali a gente começa a ter a social-democracia, que é um avanço do liberalismo. Ela começa a tomar conta da Europa, o liberalismo fica nos Estados Unidos e nós temos o boom do neoliberalismo. O neoliberalismo nasce com Margaret Thatcher e, concomitantemente, com Ronald Reagan, com vassalos dele pelo mundo, cachorros tipo Pinochet, que simplesmente fazem essa guerra contra o Estado. Mas aí não é mais contra o Estado opressor, é contra o Estado arrecadador. Aí eles pegam aquelas filosofias furadas, muitas delas furadas do Adam Smith, empurram como verdade absoluta, vendem bastante erros como ciência absoluta e vêm para cima e criam isso aí. Isso aí criou aí milhares de idiotas brasileiros no terceiro mundo. O cara, para ser antenado, para parecer ligado no primeiro mundo, o cara achou que neoliberal é o máximo. Aí eles confundem, aí fica essa confusão entre neoliberalismo e liberalismo. Então, o liberal, o Leo Cavalier, não tenho nada contra o liberal, se o cara souber o que é ser liberal.
Se o cara entender o que é ser liberal. Aí aqui nós criamos um neologismo novo. O cara fala assim, não, como é que é? Eu sou liberal economicamente falando, mas sou conservador político. O que é isso? Alguém dá para entender o que é isso? Ele quer dizer que foda-se, que ele quer tomar tudo do Estado, botar no bolso, mas ele quer ser TFP, Tradição, Família e Propriedade. Ou seja, na realidade, ele quer todos os direitos monárquicos que existiam antes do John Locke, lá atrás do Iluminismo. Ele queria aquilo ali, ele se aproveitar ao máximo do Estado, furtar o Estado, encher os bolsos, pegar o dinheiro público e botar no dele, chamar isso de empreendedorismo, tá? Mas ter todos os direitos lá de trás. É isso que o cara quer ser. Tá? Quando você é neoliberal, você não é liberal. Tá? Esse neo aí é uma visão completamente anômala de tudo. Você cria saqueadores profissionais. O neoliberalismo deveria ser proibido como filosofia. Proibido da cana, da cadeia. Porque o neoliberal não tem nada de bom. Nada, 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 nada. Tá? E a maior expressão que nós temos de liberal nesse país, que é o único toque que eu vou fazer político hoje nisso aqui, o único liberal que nós tivemos assim no país com poder, se chama o José Alencar. O José Alencar, tanto é que ele era do Partido Liberal, né? O José de Alencar, dono da Coteminas, ele era um liberal, ele não era neoliberal. Ele respeitava o Estado, o espaço do Estado. Ele foi o vice, foi o esteio do PT, foi esteio de Lula, foi um dos grandes responsáveis, o maior responsável por todo o sucesso do governo, sem querer tirar mérito agora do Lula, que o tenha, pena que ele esteja jogando todo ele fora agora. Mas quando ele morre, o governo do PT declina. Por quê? Ele era um fiel da balança muito grande, porque ele era muito respeitado, um dos empresários mais ricos do Brasil, mais bem-sucedido, dono da Coteminas, um puta de um empresário, e ele era liberal na essência. Ele era liberal, ele não era neoliberal. Quem é neoliberal é Dona Dilma. Dona Dilma vem da escola de Chicago, Chicago Girl. Ela vem daquela escola de Viena, de Mises, de von Mises, outro fracassado, outro Zé Ninguém, outro Zé Galinha da vida, que não sei nem como terminou, nem me interessa. E esses daí são neoliberais. A Dilma, com todo o papinho, é neoliberal. O José de Alencar era um liberal clássico filosófico. Ele era, aí ao contrário, ele era mais conservador em relação à economia. Ele não adotava tão profundamente o liberalismo econômico, que é o do Adam Smith. É um porra louca, como eu falei, que morreu como funcionário público, recebendo muito bem, obrigado, no bolso. Desse jeito é legal, né? Então é o seguinte, isso daí é só para explicar. Aí eu explico o quê? O governo, só a única picotada que eu vou dar, o governo do PT e de Lula jamais foi um governo socialista. Foi, na melhor das hipóteses, graças a José de Alencar, um governo liberal. Liberal, desenvolvimentista, keynesiano, mas governo liberal. Nunca passou perto de um governo socialista. Porque para ser um governo socialista, ele teria que fazer uma revisão, ele teria que ser revisionista. Ele teria que ter colocado todas as privatizações em cima da mesa, ter estraçalhado aquilo tudo, ver onde teve roubo, desvio, aonde que o neoliberalismo atacou até o liberalismo. Aonde que eles estava cagada, aonde estava um roubo, nada, não houve revisionismo nenhum. Tocou-se o barco daquela forma. Deu certo? Deu durante um tempo, depois parou de dar. Depois eu vou voltar nesse assunto de novo, aí a gente conversa sobre privatizações, sobre Petrobras, que, modéstia à parte, eu conheço bastante, esteios da economia e tudo isso aí. Por hoje foi a única vez que eu acho que é o único áudio que eu não vou falar mal de ninguém, mas a única coisa que eu vou deixar aqui de picuinha é o seguinte: pode falar, esfregar na cara de qualquer petista. Vocês fizeram um governo liberal, liberal, e graças a José de Alencar, que foi o grande esteio disso tudo. Ok? Uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer e permitir.
Um abraço a todos.